Se eu fosse resumir a minha infância, uma palavra resumiria tudo: resiliência. Na verdade, eu nasci na rua São Sebastião, na Boa Vista, e com 1 ano e meio nós mudamos para a Secap. E eu brinco que a Secap naquela época era Vila nem Rio Preto, nem Mirassol, porque construíram ela isolada. Então tinha o Eldorado, São Jorge, não existia o Vetoraço, o ônibus parava ali na Piedade, a gente chamava de Pinguela. Pinguela porque era uma ponte de madeira que só passava um veículo. E se chovesse, o ônibus não subia, o que é hoje a Avenida Fortunato Ernesto Vetoraço, ele não subia, ele atolava. Então para o ônibus não subir, ele desembarcava nós ali, e minha mãe, eu me lembro que ela carregava saquinho de arroz vazio dentro da bolsa, porque quando chovia e o ônibus não subia, a gente pegava o saquinho de arroz, amarrava no pé para não sujar e seguia até a Secap. Cresci aqui na Secap, na rua 5 quarteirões abaixo, e acredito que na vida a gente tem que escolher vencer, com trabalho, com humildade e reconhecendo sempre aqueles que fizeram parte da história. Eu devo muito ao Galante Nora, onde estudei a vida toda, aos nossos professores, diretores, como o professor Ié, professor Assada e tantos outros que fizeram parte da nossa história. O estudo é fundamental. E não me arrependo de ter abrido mão da minha adolescência em favor de estudar. E minha mãe trabalhava de serviços gerais, depois ela passou num concurso de prefeitura, mas de serviços gerais. Antes ela fazia faxina, fazia um serviço aqui, outro lá. E o dinheiro era muito curto, né? Pagava a prestação da casa. E eu era aquela criança que sabia até quanto ia sobrar no final do mês. Nós íamos, nunca esqueço que a gente ia nas lojas americanas, e aí a gente tinha vontade de comer cachorro quente, mas eu e meu irmão não pedia, porque a gente sabia que não tinha dinheiro. Minha mãe dava brecha, então vamos comprar um cachorro quente e cortar um cachorro quente ao milho. Eu sinto até o cheiro daquele cachorro quente, até hoje, tão gostoso. Eu já sonhava em ser uma pessoa pública, eu já imaginava, eu já falava isso, desde os 5, 6 anos de idade. Desde pequenininho, 5 anos, ele via passar os carros distribuindo aqueles confetes, ele catava, punha na caixa de sapato, aí ele falava, vai ter um comício de tarde, viu? Punha a cadeira lá, subia em cima e ficava jogando para os moleques catar, e até eu ia no meio fazer a folia. Ficava brincando com ele ali. A Marlene, para com isso, menino, que nada. E teve um livro que foi fundamental na minha formação, que é são as 16 Leis do Triunfo de Napoleão Hill, que eu conheci no livro do Joseph Murphy, que foi mencionado no livro do Léo Ribeiro. Minha mãe ganhou num programa de rádio. Então daí eu comecei a ter uma mudança de atitude, de mentalidade, e fiz a escolha de vencer. E no decorrer desse tempo, eu somei com tudo que você vê no manual de instruções básico, que é a Bíblia. Então a soma disso me fez um cara forte, uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, que eu vejo o problema, eu vejo o tamanho do Deus que eu tenho, o tamanho da solução que vai vir. É só mais um desafio para ser mais provado, para depois ser aprovado. E com muito orgulho, meu primeiro emprego foi office boy, né? E esse calçadão era meu local de trabalho. Naquela época o banco, você tinha que ir pessoalmente. Na verdade, com 9, 10 anos de idade, eu já trabalhava. Vendia sorvete na Vila Esplanada, perto da casa da minha avó. Mas, oficialmente, carteira registrada, eu comecei entre 13 e 14 anos. E eu já ia trabalhar de bicicleta, já acreditando que teria que guardar dinheiro, economizar o dinheiro do ônibus, para poder amanhã pagar a faculdade. Foi assim, graças a Deus, há 35 anos, saía cedinho da Secap, com a minha marmita, minha bicicleta, ia trabalhar no centro de Rio Preto, bem sofrido, mas com muito valor, com muita vontade. Eu tinha ido trabalhar de bicicleta durante vários anos, a minha mãe ajudava guardando o dinheiro do salário dela, porque o do meu pai era para manter a casa, mais o meu salário, mais a economia do ônibus. Com tudo isso nós conseguimos comprar um consórcio de telefone, que na época um telefone valia igual um carro. E esse dinheiro do consórcio que nós pagamos 3 anos antes, foi o dinheiro que me permitiu pagar os primeiros 6, 8 meses de faculdade. Bom, aqui tinha uma árvore onde eu amarrava minha bicicleta no primeiro ano de faculdade.
Isso depois de um dia inteiro de trabalho, também indo e voltando de bicicleta, e finalmente o estudo. E foi aqui que eu me formei advogado. Passei no vestibular, comecei a faculdade, tinha o dinheiro guardado. 6 meses depois acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, o salário somando o meu, da minha mãe, não dava. Aí entra uma pessoa muito importante da nossa igreja, a Juscelene, que interferia na diretoria da faculdade e a faculdade deixava eu fazer a prova. Mas era muito humilhante, porque eram mais de 100 alunos e eu e um outro eram os únicos pobres. E aí eu tinha que aguardar a prova ser liberada na tesouraria, e a prova não começava para ninguém, enquanto eu não chegasse com a minha prova da tesouraria. Né? E graças a Deus depois eu consigo um bom emprego, que eu ganhava mais do que a faculdade, e foi uma surpresa maravilhosa, porque fiquei desempregado, alistado no tiro de guerra, e mesmo assim, como eu era muito esforçado, consegui um emprego no escritório Velani. E a coisa, até tem aquela palavra que meus filhos brincam comigo, os amigos, né, que eu uso muito essa expressão, mastermind, em que pese eu não gostar de americanizar nada, mas mastermind é uma forma de definir o poder da mente. Então, o que eu vivo hoje, eu visualizei lá. Então, eu tinha uma fé muito grande, um poder da mente muito forte, e eu, desde criança, já falava que seria vereador, que um dia ia ser prefeito, e a vida foi, as coisas foram acontecendo, sem ter ninguém da política, sem ter nenhum padrinho, nenhum parente, né? A gente começou a cavucar do nada, né? Cavucar realmente na pedra. Da faculdade até aqui, muita coisa aconteceu. Eu quero dizer para você que teve uma história de vida, ou que tem uma história de vida, que parece que nada vai dar certo, que tudo está jogando contra. Acredite, lute, persevere e tenha fé, porque eu consegui, você também vai conseguir, tá certo. Meu nome é Jean Dornelas, sou filho do Nivaldo, da Mariline, um motorista e um auxiliar de serviços, que lutei, perseverei e venci. E você também pode.